Ah, porque essa pessoa é abençoada por Deus, essa pessoa tem mais sorte. Isso é uma crença que existe na sua cabeça. E aí, gente, tudo bem? Adriano na área. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sempre estou utilizando o termo vá afiar o seu machado. E não é só porque eu sou Adriano Machado, mas gostaria de compartilhar o que significa isso tudo. Bom, na história do desenvolvimento humano, para quem lida com o desenvolvimento humano, é algo muito comum, né? A história dos lenhadores. Mas talvez você não conheça. Vamos lá. Bom, a história é a seguinte. Numa determinada aldeia, né, existia a fama de um lenhador, um lenhador já ancião, porque ele era muito bom no corte das árvores. E certo dia, então, um lenhador mais jovem quis desafiá-lo, quem cortaria mais árvores naquele dia, né? E marcado o encontro do desafio, muito bem, eles se encontraram e iniciaram o corte das árvores. O jovem lenhador, ávido de querer ganhar aquela competição, já saiu rapidamente e batia nas árvores, ia arrebentando as árvores, e caía uma, ia para outra, batia, caía a árvore, e passou assim a tarde toda fazendo esse processo. Só que ele ia cortando as árvores e de repente ele olhava para trás para ver o outro, né, o seu rival, né, o ancião, e toda hora que ele olhava para trás ele via que esse ancião, esse lenhador experiente, estava toda hora sentado. E ele falava, meu Deus, ele já cansou, essa parada vai ser muito fácil de vencer, e continuava seguindo, cortando as árvores. De repente, toda vez que ele olhava, estava lá o ancião, né, esse lenhador experiente, sentado, né, não estava cortando as árvores, estava sentado. Então, enfim, era uma parada que ele achou que já estava ganha, essa competição já estava ganha, ele já tinha provado o seu valor, quando no final do dia, quando foi contabilizado, né, quantas árvores cada um tinha cortado, para seu espanto, ele observou que o ancião, o lenhador experiente, havia cortado muito mais árvores do que ele, numa proporção absurda, né? E ele ficou sem entender nada, porque toda vez que ele olhava, o ancião estava sentado, como se estivesse descansando. Então, ele ficou muito intrigado e foi perguntar. Esse lenhador experiente disse que ele não estava descansando. Todas as vezes em que o jovem olhava para ele estava sentado, ele estava afiando o seu machado. Ou seja, cada vez que ele parava, ele gastava um bom tempo afiando o seu machado. E quando ele voltava para cortar a árvore, bastava poucas ou uma machadada e aquela árvore já caía. E depois ele ia numa outra e a árvore já caía. Ali estava uma grande lição e mensagem. Bom, mais importante do que sair cortando as árvores é você conseguir afiar bem o seu machado. Essa é uma história que é muito utilizada no desenvolvimento humano, existem algumas nuances, modificações, interpretações pessoais, enfim. Mas o mais importante é entender que, né, olha a proporção que se faz. Se você tem 6 horas para cortar árvores, né, passe 5 horas afiando o seu machado. Nessa 1 hora restante, você vai conseguir cortar absurdamente numa quantidade muito superior do que se estivesse às 6 horas batendo em árvores e talvez com o machado não tão bom ou não tendo um fio adequado, não estando tão afiado. O que isso significa? Que uma vez que sabemos aquilo que temos que fazer, você precisa se preparar, você precisa investir tempo para realizar algo, né? Muitas pessoas estão suando a camisa e cortando árvores uma atrás da outra no seu dia a dia. Isso gera um cansaço muito grande para no final perceber que o seu rendimento não foi tanto como ele esperava. Eu não sei você aí que está escutando essa mensagem, o que isso bate para você, se é útil para você ou não, mas traga para o seu interior essa mensagem. Muitas pessoas já estão num estilo de vida onde estão se cansando absurdamente, onde estão dando o máximo do seu empenho, porém o seu instrumento, ou o seu machado, está totalmente desafiado. Então, como ele já não corta bem, o seu esforço é muito grande, você cansa muito mais fácil. E se cansa, não tem tanto prazer naquilo. E quando você olha, diante do esforço que você fez na vida, seja no seu trabalho, seja no relacionamento, diante de todo esse esforço, quando você olha para trás, você percebe que o resultado não é aquilo que você queria. Então, afiando o seu machado significa, uma vez que você descobre o seu propósito, né, que ele vem de você ter alinhado bem a sua identidade, o
Então, se você sabe bem quem você é, se você sabe bem qual é a sua arte, se você sabe bem por onde você vai expressar o seu dom na sua vida, se você entende que você é filho de Deus, filho do Criador, que está tudo pronto para que você possa manifestar a plenitude, você então investe em quem? Em você. Para que a sua mensagem, o seu interior, o seu coração arda através daquilo que você está fazendo. Com certeza, você vai cansar muitas vezes fisicamente, mas é um cansaço totalmente diferente. Porque quando você para e observa aquilo que você está construindo, é algo gigantesco e maravilhoso. Porque ele sai única e exclusivamente do seu coração. Com isso você deve estar se perguntando, mas será que eu não estou fazendo isso? A resposta é você que tem que dar. Se o seu machado estiver afiado mesmo, se você passa um bom tempo da sua vida afiando, instrumentalizando você, buscando conhecimento e sabedoria sobre aquilo que você é, buscando saber qual é o seu dom, buscando saber qual é a sua missão realmente de vida, no momento em que você imprime uma força em algo, o resultado é maravilhoso. Mas não é por sorte, é porque você afiou o teu machado. Então o movimento de vá afiar o seu machado significa pare de fazer coisas que talvez não estão dando tanto resultado para você. Pare de ficar batendo em árvores adoidado e o resultado não ser aquilo que você espera. E muitas vezes você vê uma outra pessoa que está alinhada com o propósito dela, alinhada com a essência dela, e parece que com menos esforço os resultados aparecem. E muitas pessoas observando isso, atribuem isso à sorte. Ah, porque essa pessoa é abençoada por Deus, essa pessoa tem mais sorte. Isso é uma crença que existe na sua cabeça. Não existe isso de ter mais sorte ou não. Identifique qual é a sua identidade. Em cima da sua identidade divina, encontre qual é o instrumento que você tem que tocar. Nessa analogia significa qual é a arte que vai passar pelas suas mãos. Uma vez encontrando isso, e como é que eu encontro isso? Aquilo que arde no seu coração. Aquilo que quando você faz, o teu coração brota alegria, você até esquenta a temperatura do seu corpo e tem vontade de fazer isso por horas a fio. Então, uma vez que você encontrou isso, passe a mensagem que está no seu coração. Nós estamos aqui para servir. E no ato de servir, nós nos engrandecemos. No ato de servir, você se torna eterno. No ato de servir, você reabastece de amor e de energia a tua alma. Porque nós, como seres feitos à imagem e semelhança do Criador, quando estamos em prol para que outra pessoa também encontre o seu propósito, é óbvio que isso preenche a nossa alma. E não importa qual é o caminho que você está escolhendo, desde que seja algo que vem do seu coração, você não cansa. E diante do resultado é maravilhoso. E diante do processo de fazer também é maravilhoso. Então, quando você vê alguém que está aí sentado, talvez não esteja descansando, talvez esteja afiando o machado, ganhando força, ganhando conhecimento e quando vai agir, age certeiramente. Busque aquilo que faz você brilhar os olhos e ofereça isso para o próximo de uma forma inteira, com princípios, ok? Ah, mais um último recado para você. Vá afiar o seu machado